iRay DW30 da Seven Rhymes é um microfone sem fio que tem um microfone embutido nele, você não precisa somente utilizar o lapela, e é um dos melhores custo-benefícios que a gente tem hoje no mercado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os lados positivos e negativos que eu encontrei utilizando esse lapela sem fio daqui. Logo, para você ver já a qualidade desse microfone, esse vídeo vai ser todo feito nesse exato formato aqui. Eu vou utilizar ele nessa forma aqui, como se fosse um apresentador mesmo, para você ver como funciona a qualidade dele nesse formato. Vale ressaltar que a Seven Rhymes me enviou esse microfone para testar aqui há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, só que eu tenho total liberdade de mostrar qualquer coisa que eu queira aqui para vocês, tanto os lados positivos e negativos que eu encontrei nesse microfone. Da mesma forma, eu não tenho que mostrar nada para eles, eu não tenho nada, nenhum script a seguir, eu posso falar de fato tudo que eu achei desse microfone. A única autorização que eu tenho nesse vídeo daqui é da Letícia, minha esposa. Eu vou começar falando da construção desse microfone. A case que vem no microfone é toda feita de plástico, mas é uma case muito resistente. Ela tem um ímã muito poderoso também, que faz tanto o microfone como o receptor ficarem bem presos nela, como também ficar sempre fechado. Você não vai correr o risco dele abrir do nada dentro da sua mochila e cada microfone tá de um lado, o receptor tá do outro, porque isso não vai acontecer, porque é até bem pesado para você abrir esse microfone. Com esse microfone ele vem da seguinte forma, são 2 microfones e um receptor, e também vem um cabo para você utilizar na sua câmera com aquela saída P2 normal, e também um cabo com saída P3 para você utilizar no seu celular, a não ser que você tenha iPhone. Nesse caso você tem que ter um adaptador, e eu sempre digo que você tem um adaptador original. Eu comprei o original para poder fazer os testes aqui, para a gente ter total certeza de como é que esse microfone ia funcionar em celular também. Além disso, também acompanha com ele 2 lapelas para você utilizar no microfone e também 2 dead cats para você utilizar direto no microfone, como se tivesse nesse formato aqui, só com um pelinho aqui em cima que eu não gosto muito de utilizar. Sabe por quê? Porque se você estiver fazendo uma imagem na rua, por exemplo, pronto, você bota ele nessa posição, não bate vento. E agora já falando dos pontos positivos que eu encontrei nesse microfone. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é um que eu quero ressaltar logo de cara, é a bateria. Cara, ele dura muito tempo. Eu deixei ele logo quando ele chegou, eu não carreguei ele e eu deixei com a bateria que já veio de fábrica. Ele não veio em 100%, mas ainda assim eu utilizei ele durante vários dias, várias gravações diferentes para poder ter esse teste ao máximo e assim, não me deixou na mão. Eu só fui carregar depois para poder, cara, dar uma carga máxima nele, né, e não ficar na mão, porque eu não queria fazer esse teste. Falando em número, a bateria dele tem 3.000 mAh, mas de acordo com a fabricante tem cerca de 6 horas de vida útil utilizando ele. Como eu comentei, em todos os testes que eu fui fazendo com ele, eu deixei ele ligado sempre para ver quanto que iria baixar. E aí entra um outro lado muito interessante, é que esse microfone daqui você consegue ver o nível de bateria dele, então você consegue ficar ligado ali em quanto tempo ainda você tem, porque você vai vendo ali nos pontinhos igual a bateria de celular, sabe? E aí você vai ver se ele tá acabando. E aí entra no segundo ponto positivo, cara, que você simplesmente, para recarregar ele, é só colocar na case. A case dele também é um carregador, então ele vai carregando ali enquanto você coloca ele ali. Então, se você estiver gravando na rua com uma pessoa só, por exemplo, que são 2 microfones, tu utiliza um, tá acabando a bateria, bota na case, pega o outro e aí você não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Um lado positivo da case é que você não precisa se preocupar em desligar o microfone. Assim que você coloca na case dele, ele já automaticamente desliga o microfone para você. Então não vai correr o risco dele ficar ligado, consumindo a bateria da case e muito menos do microfone. Além da bateria que eu comentei, que é um dos pontos muito positivos, uma coisa que eu gostei nesse microfone é que ele tem um rack interno em cada microfone de 8 GB. Então, esse daqui, que é o A que eu estou utilizando no momento, tem 8 GB interno para poder ficar gravando. E o outro também tem 8 GB. Cara, 8 GB dentro de um microfonezinho em áudio é muita coisa. E por que que isso é um ponto muito positivo? Caso tenha qualquer tipo de interferência entre o microfone e o receptor, você não vai ter nenhum tipo de problema se você estiver gravando interno também. Não custa nada, cara, você simplesmente aperta o REC e depois você chega no seu editor, você pode limpar ele no seu computador via cabo USB-C, que também acompanha, eu acabei esquecendo de mencionar isso, mas também vem um cabo USB-C
com 3, para você carregar os 3 ao mesmo tempo. Carregar a case também. Mas com isso, você simplesmente não corre nenhum tipo de risco, é quase impossível você perder qualquer tipo de gravação nesse microfone. Como eu comentei, vai que você tá gravando, imagina tu tá gravando ali com o teu cliente, tu tá ali controlando no fonezinho, e aí você percebe que no meio da fala empolgadona, a gente sabe, cara, que o cliente ele não é ator, então ele sempre erra na hora de falar. Então ele tá ali empolgadão e aí falha. Imagina isso. Você não vai passar por esse tipo de problema, porque se falhar, pode ficar tranquilo que você tá gravando interno também. Depois na edição é só você colocar essa parte ali que você gravou direto no microfone. Uma coisa que eu também gostei é que você tem um controle de ganho direto no microfone. Você consegue puxar mais decibéis para cima e menos decibéis de acordo com a pessoa que tá falando e o tom de voz que ela tá utilizando. Então você consegue utilizar isso daí a seu favor, direto pelo microfone. E aí tem um outro ponto também. Nesse microfone ele tem 3 modos de gravação. O modo mono, que no caso é esse aqui que eu estou utilizando, porque eu só estou utilizando um microfone, então todo o som está vindo direto do microfone. Ele tem o modo safety, que é o modo onde ele vai utilizar os 2 microfones, e aí você precisa estar com os 2 ligados ao mesmo tempo, porque um vai estar numa faixa mais alta e outro numa faixa mais baixa. Então você consegue também ter essa segurança em utilizar nesse modo safety, de segurança, para você não perder o áudio mais uma vez, caso estoure, o outro está mais baixo, e aí você não perde, não tem nenhum tipo de problema utilizando ele. Assim como ele tem a versão estéreo também, que aí você pode utilizar os 2 microfones e cada um capta um lado do som. Então para você que quer ter uma qualidade ainda melhor, você também pode utilizar dessa maneira. Quando eu peguei o microfone pela primeira vez, meu primeiro pensamento foi, como parear isso? Vou ter que ler o manual. E na hora que eu liguei o microfone, não precisou. Ele automaticamente já identifica um ao outro ali, você simplesmente plug and play, cara. Bota na sua câmera, ele já identifica tudo, passa o cabinho dele ali direto para a saída da sua câmera, no caso para a entrada de som da sua câmera, e aí você já está com o seu áudio funcionando. Caso a sua câmera não tenha monitoramento de áudio, você pode monitorar direto pelo microfone. Ele tem uma saída de som lá no receptor dele e você também pode controlar por ele. Eu indico que você controle pelo fone de ouvido e não seguir por essas faixas aqui que tem no microfone. A gente já vai comentar isso lá nos pontos negativos. E antes da gente entrar nos pontos negativos, eu sempre gosto de fazer o teste de distância aqui, porque eu sei que tem gente que vai utilizar ele numa distância mais longa do microfone. Então, vamos lá para a rua com o nosso repórter Baião para poder fazer esse teste. Daqui da rua, um calor do caramba, então o repórter agora tá na versão carioca, de chinelinho e numa distância relativamente alta da câmera, deve ser uns 150 metros, 200 metros, para você ver a qualidade do som dele, e aqui também está ventando. Só que nesse momento você está ouvindo a gravação direto do microfone. Eu não estou utilizando, passou uma moto aqui por mim agora, eu não estou utilizando ele direto na câmera. Por quê? Só que nesse momento você está ouvindo a gravação do fone. Eu não estou utilizando. A distância dele para a câmera, por receptor, é muito fraca, é muito pequena. Então o que acontece? Você está ouvindo o que está sendo gravado direto no microfone. Isso daí é uma vantagem, é um lado positivo, porque basicamente, se der qualquer tipo de interferência na hora que você for gravar o seu vídeo, você ainda consegue utilizar o microfone utilizando esta maneira aqui que eu estou fazendo no momento, que é gravando direto pelo microfone. E eu já estou até cansando aqui, eu vou voltar com vocês aí do estúdio, né, para poder continuar esse vídeo, porque eu já cansei. E tá muito quente realmente aqui no Rio de Janeiro. Então, se der problema de interferência, como foi esse o caso, você consegue ainda assim ter um áudio de boa qualidade. Só que, fique atento nisso. Se você esquecer o RECzinho aqui, você não vai ter controle nessa parte da gravação. Então daí a gente já começa para o ponto negativo, a distância dele. Ele não tem uma capacidade muito longa de distância, como você pode ver. Se o repórter saísse um pouquinho ali, ele já perdia e ficava falhando bastante. Só que aí a gente pode linkar com aquele lado positivo que eu comentei, dele gravar internamente, que foi assim que você teve esse som aí, como ele comentou também no vídeo. Então, se não tivesse esse modo, de fato isso seria um baita problema, porque você não poderia utilizar ele longe da sua câmera, o que não faz sentido, visto que ele é um lapela, né? E aí a gente já entra no segundo ponto negativo que eu encontrei nesse microfone, que é a questão desses medidores aqui que eu comentei pouca coisa atrás, sabe? Sobre esse medidor. Por quê? Não se guia por ele. Quando você olhar o seu receptor na sua câmera ali, você vai olhar esses medidores aqui e parece que ele não está recebendo som, porque tem que gritar
muito para aparecer ali, para mexer essa faixinha aqui e aparecer que está saindo som ali. Só que se você colocar o fone no receptor, você vai ver que o som está normal. Assim como se guia pela sua câmera. Na sua câmera tem medidor de som, você vai ver que está saindo normal. É apenas esse medidor do receptor que não recebe a informação como deveria. E isso também é um problema se você ficar em cima da câmera ali, olhando e falar, cara, não está saindo som, e agora? Tenha sempre um fone de ouvido para ter total segurança sobre isso, cara. Eu tô utilizando ele todos os dias no meu Bom Dia lá no Instagram, onde eu coloco esse microfone. Um lado muito legal, cara, que eu também gostei dele, é o fato dele já ser um microfone, então facilita demais. Eu fiz já vários vídeos do canal com esse microfone para poder testar ao máximo ele logo que ele chegou, e assim, ele me facilitou muito, por exemplo, em vlog. Geralmente eu colocava o microfone em cima da câmera, só que chamava muita atenção. Agora eu simplesmente boto o receptor na câmera, já fica presinho ali, bonitinho, e não chama muita atenção. Enquanto esse carinha aqui já vai no meu bolso aqui e ninguém tá vendo que eu tô com o microfone. Se eu precisar fazer uma imagem, eu só ligo a minha câmera, boto o microfone aqui nessa posição basicamente, falo o que eu tenho que falar antes do segurança chegar, e aí depois eu já consigo ter a minha imagem de uma forma muito simples. E isso me ajudou demais na minha produção e eu gostei demais desse microfone. E como eu comentei, cara, ele é um ótimo custo-benefício. Como você pode ver, cara, são vários pontos positivos e alguns negativos. Como sempre, não existe produto perfeito, mas esse próprio negativo você consegue burlar ele e ver coisas positivas em cima dele também. Vale ressaltar que eu vou deixar aqui na descrição esse microfone, caso você queira, lá na AliExpress. O preço dele é um preço razoável, tá? Eu não vou falar que ele é um microfone barato, porque ele tem um preço um pouquinho mais alto, de R$900, só que vale muito para o que ele entrega. Eu já coloquei em trabalho para outros clientes também, e também para o cliente Rodrigo Baião, que é esse canal daqui, e ele não me deixou na mão dentro desses todos os testes que eu venho fazendo. Então eu acredito que de fato ele seja uma ótima opção para você, porque ele ainda assim é muito mais barato que outros microfones que a gente tem lapela neste mesmo formato. Se ficou qualquer dúvida sobre o Sebron Rhymes, deixa aqui nos comentários também, que vai ser muito legal responder você e ver o que você achou desse microfone daqui. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também me seguir lá no Instagram, @RodrigoBaião. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!